Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, em todas as igrejas Sara. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. E o nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus. Na Sara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia, através da rádio Sara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar justiça para o mundo. Seja você também um parceiro de Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé, nós vamos dar início ao nosso culto. Queria que você sondasse seu coração nesse momento. Se dentro do seu coração existe um sentimento de adoração, de gratidão a Deus. Porque nós vamos abrir esse culto e essa é uma oportunidade de nós pedirmos ao Senhor que Ele venha sobre nós e ministre em nós o que Ele tem para cada um dos nossos corações hoje. Nós vamos abrir um culto racional, dizendo: Senhor, nós viemos te exaltar, te adorar, em ações de graças nós nos colocamos na sua presença. Então faça isso. Nesse momento, se desligue desse dia corrido, desse feriado, do almoço, às vezes até agitado com a família. Comece a falar com Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, fala e toca no meu coração. Nós dependemos de Ti. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai, para prestar ao Senhor um culto cheio de louvor e ações de graças, para te exaltar, para dizer que Tu és o Deus, para dizer que Tu és o Rei, a majestade sobre nossas vidas, aquele que vive, aquele que reina, aquele que nós queremos levantar as nossas mãos, Pai, e dizer: muito obrigada pelo ar que respiramos, muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, muito obrigada, Pai, até pelos desafios que enfrentamos, porque nós sabemos que o Senhor está nos levando a crescer. Nós queremos declarar que esse culto é seu. Nossa vida é tua, nossa família aqui representada por nós, toda ela pertence ao Senhor. Nossas mães pertencem ao Senhor, Pai. As mães desta igreja, as crianças desta igreja pertencem ao Senhor. Nós te adoramos e te exaltamos, Senhor. Nós sabemos que a família é um projeto que nasceu no seu coração e nós te exaltamos. Nós te exaltamos por grande favor e graça que nos cobre. Quando o Senhor nos protege, nós nem conseguimos ver, nem conseguimos saber quantos livramentos o Senhor nos dá e nos deu. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por Jesus. Muito obrigada pelo Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós te exaltamos, te engrandecemos e te adoramos hoje e sempre. Que cada louvor aqui tocado venha te engrandecer. Cada palavra ministrada venha, Pai, ter o Senhor como centro. Venha te exaltar.
grande é a tua bondade. E nós, Pai, te reverenciamos neste dia. Nós te reverenciamos, grande Rei. Em nome de Jesus, seja adorado. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Você pode cantar, igreja, declare. O sol, a lua e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principais e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Te adorar, eu só quero te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e
dizer que te amo, te amo, te amo, te dizer e dizer que te amo, eu te amo, te amo, te dizer e dizer que eu te amo, te amo, te amo, dizer eu te amo, eu te amo, te amo, só me resta te adorar. Declare isso, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo. Diga isso a Ele, diga. Te amo, diga isso ao Senhor. Te amo, eu te amo, Deus. E dizer que te amo, te amo, te amo. Aplauda o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Diga isso, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Tu que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória e o domínio, e o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, te adoramos, Senhor, te exaltamos. Poderoso Deus, te amamos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Declare isso, diga, porque grande és tu, tu és Senhor, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Poderoso Deus, você pode erguer suas mãos aos céus em sinal de rendição a Ele. Nós nos rendemos, Senhor, a esse amor que nos constrange. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você pode dizer isso? Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Chamamos e exaltamos. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Declare: poderoso Deus, poderoso
Deus, Tu és aquele que fez os céus e a terra. Oh, poderoso Deus, Tu és aquele, Senhor, que nos dá o sol e a chuva e a água, Senhor. Poderoso Deus, Tu és aquele que disse: haja luz e houve luz. Minha alma anseia por Ti. Declare, 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 adoradores. Poderoso Deus, exaltado seja. Poderoso Deus, te amamos, te amamos. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. 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 Aplauda o Senhor. Te exaltamos, grande Rei. Adorado seja o Senhor em todo tempo. Adorado seja o Senhor nos céus e na terra. Oh, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua. Diga, declare. Atraídos pela Tua presença, não me
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Você pode cantar isso e dizer: atraído pela tua, não me vejo sem a tua. Diga: atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Amém, Senhor. Levanta tuas mãos agora. Você foi atraído, amém. Você foi atraído a esse lugar, amém. Você tem um encontro marcado com a presença de Deus essa noite, amém. Abre o seu coração, comece a abrir o seu coração. Deus, nós poderíamos, Senhor, estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas o Senhor tem as palavras de vida. Só Tu tens, Senhor, as palavras de vida, Senhor. Tu és o pão que nos alimenta. Oh, Senhor, Deus, Teu coração, Senhor, tem lírios de amor, Senhor. Nós estamos apaixonados por Ti, Senhor. Nós viemos aqui essa noite dizer que nós somos Teu, nós Te pertencemos, Senhor. O Senhor é a cura, o Senhor é a cura, o Senhor é o socorro nos tempos de angústia, Senhor. O Senhor é o caminho. Deus, nós declaramos essa noite, Senhor, que toda obra do inimigo vai cair por terra em nome de Jesus, Deus, sobre esses pedidos, sobre cada alvo, sobre cada, Senhor, família aqui representada, Senhor. Eu coloco o Teu sangue, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem no nosso meio, vem nos limpando, nos purificando. Nós cremos como igreja que tudo já se fez novo, em nome de Jesus. O Senhor, Deus, guarda esses pedidos, guarda cada oração, Senhor, guarda cada testemunho colocado aqui nesse cesto. Nós cremos, Senhor, que as portas se abrirão, que as portas se abrirão, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se você é a igreja do Senhor essa noite, declare mais uma vez que você foi atraído pela presença, em nome de Jesus. Atraídos pela Tua presença. Amém, 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 aleluia. Não me vejo sem a Tua Oh, Senhor, sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Atraídos pela Sua presença, não me cansarei. Nós não te cansaremos, Senhor. Oh, Deus. Presença, atraídos pela Tua
fomos atraídos, Senhor. Não há outro lugar, não há outro lugar a não ser a tua presença, Senhor. Sem a tua presença, atraídos pela tua Seja cheio agora, presença. cheio do Espírito Santo. Chore, canta, chore. Espírito Santo, batiza-nos, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Leva embora, Senhor, toda angústia, Senhor. Leva embora toda angústia, Senhor. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Tu és bem-vindo. Vejo sem a tua presença. Tua presença vale mais do que ouro, Senhor. A tua presença vale mais do que ouro, vale mais do que prata, Senhor. Tu és o pão que alimenta, Senhor. Alimenta cada um aqui agora, em nome de Jesus. Essa chama, nós estamos apaixonados pelos teus olhos, Jesus. Que essa chama não venha se apagar, Senhor. Esse desejo aumenta a fome. Que nesse lugar flua rios de águas vivas, Senhor. Rios de águas vivas, Senhor. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Glória a Deus. Dê a sua melhor salva de palmas para quem merece honra. Mais, pode ser mais, pode ser mais. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Ih, vocês não estão animados não, hein? Boa noite. Tudo bem com vocês? Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Se tiver, levanta a tua mão. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém? Continua com a tua mão levantada, por favor, para que um dos nossos colaboradores, ele vá até você, ele vai te entregar um VIP, porque aqui você é VIP, para que a gente possa te conhecer melhor. Amém? Nós temos ali nossa querida que está vindo aqui pela primeira vez, meu irmão aqui. Sejam muito, muito bem-vindos. Vocês são resposta de oração. Amém? Você que está nos assistindo, muito boa noite. Nós vamos dar entrada aqui, nosso momento de dízimo e oferta. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém? Com os nossos recursos. Esse momento tão sublime, mas que muitos têm o coração fechado para esse momento. E a palavra que eu trago hoje está em Marcos, capítulo 4. Eu queria que você acompanhasse comigo. Marcos, capítulo 4. E eu também vou ler Marcos 14. Mas Marcos, capítulo 4, versículo 35. Que diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles então deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? 42. Fechou. Coloca agora Marcos, capítulo 14, 32. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afaste de mim este cálice de sofrimento, porém,
que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Irmãos, todos nós passamos por momentos de luta, sim ou não? Todos nós passamos por problemas, sim ou não? O próprio Jesus, ele já nos alertava que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenha de quê? De bom ânimo. E na nossa caminhada cristã, nós incomodamos a Deus de várias formas, quando é para nós. Pedimos a Ele que acalme as nossas tempestades, os problemas que estamos passando. Mas quando Jesus nos chama de volta, acabamos adormecendo. E como nós adormecemos? Como assim? Deus, eu quero um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Deus vai lá e abençoa. Eu quero um carro. Quem quer um carro? Amém? Tu quer um carro? Tu tem cara de andar de Renegade, de Jeep. Amém. Recebe. Muitas vezes a gente pede. Eu quero um carro, porque, cara, eu quero dar carona, eu quero levar pessoas. E muitas vezes a gente adormece. Por quê? Não dá uma carona, não traz um irmão para a igreja. Deus, eu quero uma casa, mas não tem a ambição de abrir uma célula para receber pessoas, para falar do amor de Deus. Eu fui ganho numa célula. Deus, eu quero um emprego, abre uma porta de trabalho na minha vida. Mas quando Deus nos dá esse emprego, abre essa porta, nós damos o nosso dízimo a Ele? Ou fechamos o nosso coração para Deus? Sabe, eu estava refletindo, eu falei, nós temos a semana de santificação, que é um momento de oração que a igreja se reúne. Acho que tinha que fazer, se fizesse a semana de pedição na igreja, é pedição, não é perdição não, tá, gente? É pedição. O pastor ia encher. Uma semana, só para a gente pedir. Senhor, me dá, Senhor, me dá. Mas quando é para sacrificar algo, a gente adormece. Não queremos pagar o preço. E em Marcos 4:40 diz o quê? Marcos capítulo 4, versículo 40. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Essa é a reflexão de hoje, igreja. Esse é o seu momento com Deus. Que você contribua segundo o seu coração, não com tristeza, mas com gratidão, com tudo que Deus já tem feito e com tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Com fé, não com medo. Ah, vai faltar, não. Deus, Ele é fiel para cumprir. Sabe? Em nome de Jesus, a palavra dEle é poderosíssima sobre dízimo e oferta, sobre a proteção dEle, sobre a provisão dEle. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos nossos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pelo teu povo, que entende, Senhor, que nós colhemos o que semeamos em Ti. Seja misericordioso, como tem sido as gerações, ó Pai. E atenda às nossas necessidades. Nós temos a obra para ser concluída, ó Pai. Olha, Senhor, para o nosso coração essa noite, para a nossa fé. A gente vem no Teu altar, Senhor, com fé, em nome de Jesus. E que com esse entendimento você possa levantar suas mãos. Um dos nossos colaboradores vai até você, né? Temos a máquina ali de cartão, se você deseja fazer o seu dízimo, a sua oferta no cartão. Você que está nos assistindo, tem aí na sua telinha aí o QR Code, tá? Para dízimo, você tem que acrescentar 0,06 centavos. Para o Parceiro de Deus, que é um projeto maravilhoso da nossa igreja, que ajuda muitas instituições carentes, creches, você tem que acrescentar 0,26 centavos. Aqueles que vão ofertar para a obra, você tem que colocar no seu envelope oferta para a obra, para que seja direcionado para a obra. Né? Nós estamos reformando ali a salinha do Kids, que em breve ficará pronta, está ficando lindo demais para receber melhor os seus filhos. Amém?
enquanto a gente ouve um louvor, você possa fazer o seu dízimo, a sua oferta. Te adorar, eu só quero te adorar, te adorar. Amém. À medida que você for acabando, você possa trazer. Te amo. Amém, Senhor. Eu Obrigado. te amo. Glória a Deus. Te amo. E dizer Senhor. que te amo. Glória a Deus, Senhor. Amém. Te amo. Te amo. Estende tua mão para cá, que a gente possa estar orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta. Cada um aqui possa colher a 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir com a tua mão poderosa, Senhor. Oh, Deus, trazendo provisão. Guarda, Senhor, cuida, dá sabedoria aos administradores, Senhor, para fazerem de bom uso com aquilo que te pertence, Senhor. Em nome de Jesus. Esses dízimos e essas ofertas te pertencem, ó Pai, para que o reino possa se expandir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para os avisos. Tem avisos? Ação social. Também é um momento que você está ofertando na casa do Senhor. Doe 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar fazendo cestas básicas, para estar ajudando famílias. Amém? Nós temos esse projeto maravilhoso na nossa igreja. Curso de finanças que acontecerá dia 20 e 27 do 5 às 9, de 9 às 12, presencial aqui na igreja. Inscrições até o dia 14, tá? Então procure o seu líder, procure a Fabiana Paiva, se você não conhece ela, ela é uma dos 12 dos pastores, mas você pode procurar o seu líder para tirar as suas dúvidas, e o valor é apenas R$15, está muito barato. Um curso que vai, cara, te ajudar a administrar aquilo que você tem, a administrar sua vida financeira, amém? Então, temos ali os conteúdos. Então, cara, faz sua inscrição, R$15, dia 20 e 27, amém? Faça parte de um ministério. Nós temos aqui louvor, kids, dança, transmissão, mídia e ação social. Então, você que tem esse desejo de fazer parte, de ser um membro da nossa igreja, procure um dos nossos colaboradores, procure o seu líder. Cara, tem lugar para você. Amém? Então, se você se interessa em fazer parte de um desses ministérios aqui, essa é a hora. Nossos cultos semanais, temos o culto de terça, de fé e milagre, às 8. Culto de conexão também às 8, às quinta-feiras. Arena Jovem às 19, todo sábado. Culto da família às 10 da manhã. Culto profético às 18 e 19h45. Amém? Então, venha, traga o seu familiar e receba uma palavra de Deus. Amém? Foi? Queria que vocês recebessem agora, com a salva de palmas, a nossa querida pastora. Boa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós somos muito gratos. Somos gratos pela Tua presença, somos gratos pela Tua bondade. Espírito Santo, eu quero te pedir, manifeste-se ainda mais agora no nosso meio. Passeia no nosso meio, fica aqui, seja bem-vindo. Nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes. Eu te peço, Pai, se existe algum filho teu que entrou aqui, Deus, com alguma dificuldade de te sentir, Senhor, quebra toda resistência. Que nós possamos, Deus, estarmos sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua palavra, sensíveis à Tua vontade, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, começa a tocar em cada um, aqui agora, Pai, trazendo uma sensibilidade espiritual, trazendo um discernimento espiritual. Eu te peço, anjos de Deus, comecem agora a visitar cada um que esteja online, cada um que esteja aqui, Senhor. Prepara um ambiente celestial para que a Tua palavra se manifeste no nosso meio. Traga vida, traga transformação. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Um domingo muito especial, sim ou não? Dia das Mães. E aí,
Deus, eu fiquei pedindo uma palavra porque eu queria falar sobre as mães. Eu queria muito falar sobre as mães e eu não queria o óbvio, tipo, eu não queria falar sobre Maria. Não que Maria não seja importante, mas assim, seria muito óbvio falar dela. Eu queria falar sobre algo que a gente pudesse aprender com as mães. Mesmo não sendo mãe, mesmo você sendo um homem, nós podemos aprender com os outros, sim ou não? Nós temos visto no culto de quinta-feira que nós aprendemos uns com os outros, ou deveríamos. A gente aprende mais rápido quando a gente aprende com o outro, além de aprender conosco mesmo, né? E aí, o tema da palavra de hoje é para que corra tudo bem. Quem quer que tudo corra bem na sua vida? Vira a pessoa do seu lado e fala assim, anos de lugares altos. Faz cara de lugar alto e fala assim, vai correr tudo bem. Cara de lugar alto e cara de quem está correndo tudo bem. Porque é brabo, tá no ano de lugar alto e tá dando tudo errado. É desesperador. Então, cara de lugar alto e cara de que plenitude. Tá correndo tudo bem. Quase eu troquei a palavra com a palavra do Lenilson. Falei, não, falei, calma, Deus, eu vou guardar tudo isso que o Senhor está falando comigo, deixa para quinta. Mas, cara, eu vou até que abrir um parênteses. Quantas vezes a gente já ouviu essa palavra? Tipo, muito. Quem aqui já conhecia essa palavra, Jesus no barco? Só que eu tive uma outra percepção. Eu falei, gente, Jesus estava no barco. Quem aqui gosta de dormir? Eu amo dormir. Eu durmo pouco, mas eu amo dormir. Quando eu durmo... Eu durmo um pouco, mas quando eu durmo é uma noite bem dormida. E eu tenho um vizinho, só um parênteses, eu tenho um vizinho na rua, na casa, eu moro em prédio na casa do lado, que ele ama pagode. Ele ama pagode, eu nada contra os pagodeiros, mas assim, ele bota pagode bem cedo. Nas alturas, ele tira a caixa de som, ele bota na varanda, e ele bota aquele pagodão bem alto. E ele bota aquelas músicas dos anos 80 bem alto. Todo sábado e todo domingo ele faz isso. Todo sábado. Rigorosamente. Umas 8 horas da manhã ele já está super animado. Super animada. E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Eu falei, gente, se eu tivesse aquele poder de Jesus. Cala agora. Desliga agora. Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro, na almofada. Aí imagina, você dormindo, vem uns discípulos, Maria do bairro, tipo, super dramático, nós vamos morrer, você não se importa. E aquele barulho do mar, os discípulos desesperados, Jesus, cala a boca, mar. O que é? Vocês estão assim dramáticos por quê? Vocês estão com medo de quê? Entenderam? Você já tinha visto dessa forma? Jesus estava assim, cara, quem está perturbando meu sono? Jesus estava no barco, ele tipo assim, por que vocês estão assim desesperados? Calma. Paz e amor, tranquilidade. Às vezes nós somos assim, Jesus está no nosso barco e a gente está desesperado, a gente vai morrer, vai tudo acabar. Ele está aqui, está com você, amém? Jesus está contigo, amém? Mas não é sobre isso, é sobre... para que corra tudo bem. Fala assim, para que corra tudo bem. Eu fiquei pensando nas mamas, nas mães, o que nós temos para aprender com elas. Quem aqui tem uma mãe com personalidade forte, além de mim? Minha mãe já tem uma personalidade muito forte. E aí, eu sei que, teoricamente, cientificamente, não existe personalidade forte, tá, gente? Mas vocês entendem. Todas as personalidades têm a sua função, mas vocês entenderam. E aí, o que nós temos para aprender com essas mulheres? Não somente com essas mulheres, mas com a função mãe. Porque presta atenção, se antes de nascer o filho não é família, é casal, percebe que precisa da maternidade para acontecer a família? Quer seja uma adoção, quer seja uma gestação natural. Antes de nascer o filho, não é família, é só casal. E família é um sonho de Deus. A família é um projeto de Deus. Então, a maternidade, ela vem para cumprir a função maternidade,
ela vem como mais uma ferramenta, como mais uma função para cumprir, para se estabelecer um sonho de Deus, que é a família. É através da maternidade que vem a criança, é através da maternidade que nasce a família. E o que será que essa função maternidade tem para nos ensinar? Eu comecei a ver várias características que essa função maternidade pode nos ensinar. Eu comecei a observar que na maternidade Deus expressa várias essências, várias características que estão na essência de Deus. Só que aí eu separei só 3, as principais. Poderia citar inúmeras, mas dá para ver que através da maternidade você consegue ver a marca de Deus. Você consegue perceber a essência de Deus. E se nós aprendermos com essa função e começarmos a praticarmos essa função na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza a gente vai se tornar cristãos muito melhores. Eu não sei se a gente vai dar conta, porque a palavra que o Lene também pregou aqui, é muito fácil querer, difícil é conseguir. E é exatamente aí que entra Deus, é exatamente aí que entra Jesus. Só que eu acho que agora é como se ainda tivesse um pouquinho mais difícil. Parece que está difícil querer. Parece que, de alguma forma, a gente se encontra em alguma situação que a gente nem quer. Mesmo que essa coisa seja boa. É como se a gente falasse assim, tô com preguiça de querer. Tô com preguiça de querer dar certo. Tô com preguiça de querer pisar em lugar alto. Parece que o diabo ele tem sufocado tanto a nossa intrepidez, ele tem sufocado tanto a nossa ousadia, que é como se nós estivéssemos dormentes na vida. É como se a gente nem quisesse querer. Não estou afim. Nada de motivação, nada de muita animação, nada de muito dente na boca, nada de muito sorriso. Eu quero ficar aqui no meu canto. Só me deixa aqui quieto no meu canto que eu me entendo. Não mexe comigo, não. Quem nunca foi para uma caverninha? O problema não é você ir para a caverna, o problema é a caverna virar sua casa. É tu começar a querer decorar a caverna, virar o teu cantinho afetuoso. Não dá. A caverna tem que ser desconfortável. A caverna tem que ser cheia de morcego. A caverna é para você entrar e sair rápido. Vocês entendem isso? Então, como que a gente vai fazer para que dê tudo certo? E eu comecei a ver que para as mães é como se a essência da mãe fosse querer que tudo dê certo. É como se ela se movesse para que tudo desse certo. Às vezes ela fica irritada porque ela quer que tudo dê certo. Às vezes ela grita porque ela quer que tudo dê certo. Às vezes ela fica sem paciência porque ela quer que tudo dê certo. Às vezes ela fica agoniada, ela fica ansiosa, ela fica agitada porque ela quer que tudo dê certo. Às vezes ela está triste também porque ela quer que tudo dê certo. Para que corra tudo bem. Para que corra tudo bem na sua casa, para que corra tudo bem com o seu filho, para que corra tudo bem no seu casamento. Parece que você é mãe e naturalmente vem essa essência de eu preciso fazer de tudo para que corra tudo bem. E eu vou me esforçar para que tudo corra bem. E é engraçado que essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa de Deus. Às vezes parece muito utópico. Tudo vai correr bem? Parece muito distante isso da gente. Mas não, é uma promessa de Deus. Deus quer que tudo corra bem na sua vida e Ele te dá um passo a passo para isso. Hoje, nos dias de hoje, é difícil a gente aceitar isso como uma verdade. Porque a gente está tão acostumado a levar paulada na cabeça, puxada de tapete, que é difícil a gente, às vezes, acreditar na palavra que diz que Deus quer que corra tudo bem.
Eu estou tão acostumada a tudo dar errado, que quando as coisas começam a dar bem, eu fico, uma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Vamos para a palavra? Então, eu separei 3 características. Enfrentar, amar e ensinar. Fala assim, enfrentar, amar e ensinar. A primeira característica, quando a gente fala de mãe, romanticamente, seria amar. Mas eu acredito que vem uma antes de amar. O enfrentar. Porque eu conheço diferentes tipos de mães e eu acho que você também. Existem aquelas mães que sonharam, que desejaram ardentemente aquele filho. E existem aquelas mães que, infelizmente, não planejaram. Mas que se tornaram mãe porque elas disseram sim para uma gravidez. Por mais que fosse contra a lei, por mais que seja hoje, né, contra, a gente sabe que existe, infelizmente, uma opção. Mas elas disseram sim. Então, independente se foi planejado ou não, elas tiveram que enfrentar o sim para uma gestação, o sim para uma barriga. E dizer sim para uma gestação, e dizer sim, e ter coragem de assumir isso, envolve, eu acredito que uma das maiores, um dos momentos mais ousados da vida de uma família, de uma mulher, de um homem, dizer sim, porque você não tem a menor noção do que vai acontecer. Não tem manual, tem vários livros, mas na prática é tudo diferente. Tem vários cursos, mas o curso se aplica com cada um de um jeito. Não tem manual, você não tem certeza nem se você vai viver para você ver seu filho crescer. Por mais estável que você esteja hoje na sua vida, quando você diz sim para uma gravidez, você não garante que você vai estar dessa mesma forma no decorrer da vida dele. Você não sabe se seu filho vai ter saúde, se não vai. Você não tem garantia de nada. E você decide dizer sim para uma vida que vai nascer ali. Traz isso agora para a sua realidade. Quantas vezes Deus coloca um sonho no seu coração? Quantas vezes Deus coloca um sonho na sua mente? Quantas vezes Deus te dá um desafio e você começa a pensar, mas eu não sei como vai ser. Mas eu não tenho isso para sustentar esse sonho. Mas eu não tenho aquilo. Mas eu não sei como vai ser. Mas isso, mas aquilo. E eu não tenho coragem de dizer sim para um projeto. Eu não tenho estrutura emocional para gerar esse projeto, para cultivar esse projeto, para me preparar para esse projeto, para me envolver com esse projeto, até que esse projeto nasça, até que ele saia do papel e vire uma realidade. Você entende como a gente pode aprender com a função maternidade? Como é que eu sei, pastora, que eu tenho que essa função está saudável em mim? Porque todo mundo tem essa energia masculina e feminina, quer seja homem, quer seja mulher. Então, você olha para a função materna, qual é? É uma capacidade de gerar vida. Você tem tanta saúde que você pode gerar uma vida. Seu terreno interno é tão fértil que você nutre um novo ser humano. Então, essa capacidade de você gerar, essa capacidade de você abençoar, essa capacidade de você criar, tem a ver com a maternidade, uma criatividade, uma afetividade. Então Deus, você vai ver no decorrer da palavra, que Deus nos ensina a partir da maternidade, que Ele se referencia a partir disso. Agora, por que isso está tão distorcido na nossa vida, no nosso dia a dia? Por conta do nosso famoso, começa com P, por conta do nosso famoso passado. Muitas vezes, por conta do nosso passado mal resolvido, nós carregamos os traumas e nós não lidamos bem com essa função maternidade, nós não lidamos bem com essa função de gerar, de criar,
de inovar, de sustentar, de validar. E nós trazemos para a palavra de Deus, nós carregamos para a palavra de Deus. Quer seja com pai, quer seja com mãe. Esses dias uma pessoa falando comigo, eu estou aprendendo a orar, e aí eu consigo orar muito bem. Isso é real, tá, gente? Não estou criando essa história. A pessoa falou comigo, eu consigo orar muito bem, eu estou conseguindo orar. Se eu falar, Deus, Senhor, agora eu quero ver interromper a oração na hora, é se eu estiver num culto e a pessoa começar, Pai, chama Deus de paizinho. Não. Ela falou, ali acaba a minha conexão na hora. Eu não consigo. Você acha que ela tem problema com quem? Com o pai. Com o pai dela. E aí ela não consegue. Na hora que vai chamar Deus de pai, dá um mau contato ali, interrompe a conexão na hora. Percebe que para ela, não, eu falei, não sei se estava tão claro isso para ela, mas assim, agora está claro. Mas percebe que muitas vezes nós fazemos isso e nós nem percebemos que nós nos relacionamos parcialmente com Deus, que Deus, nas suas diferentes faces que Ele se apresenta para a gente, se a gente não tiver um passado bem resolvido, a gente se relaciona parcialmente com Deus, achando que a gente está super íntimo dEle. E aí, por isso que a nossa vida, às vezes, tem um parcial resultado. Por isso que, às vezes, a nossa vida parece que está faltando alguma coisa, a gente não sabe o que é. Falta entrega, falta interesse. Palavra de Deus, vamos lá. Eu queria abrir, eu estou na NVI, tá? Salmo 127, no versículo 3. A primeira coisa é enfrentar desafios. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Aí eu já parei. Um versículo, eu fiquei aí. Porque quando eu penso no trabalho que as mães têm, eu fico pensando, não parece muito que os filhos são uma recompensa? Parece que eles são um trabalho. Como é que Deus chama os filhos de recompensa? Parece que, não, eu vou ter recompensa pelo trabalho que eu estou tendo com meu filho. Não, Deus fala, não, essa já é a recompensa. Já está pago, essa já é a recompensa. Falei, não, porque a mãe se dedica, ela fica assim, não, um dia eu vou ter a recompensa do meu trabalho com o meu filho. Eu estou me entregando aqui, eu vou ter uma recompensa. Pelo menos um filho bem criado é uma recompensa, né? Não, qual é a recompensa? Não, Deus fala, não. Os filhos são uma herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. E essa recompensa, eu acredito que seja a recompensa do seu sim. Seja a recompensa da sua coragem. Seja a recompensa da sua ousadia. E eu falei, gente, nós precisamos observar, porque para montar essa palavra, eu fiquei lembrando de todas as mulheres, de todas as mães que eu lido. Fiquei observando, uma é baixinha, branquinha, calma, a outra é negra, alta, gordinha e agitada. A minha mãe, magrinha, tem uns canicinhos assim, as perninhas magras, negra, mas, cara, ela é muito agitada. 3 horas da manhã ela tá lavando roupa, fazendo bolo. Ela tá assim a 1000 por hora. 80 anos, ela não para. Parece que tem um 220 ali ligado nela. Cada uma do seu jeitinho, mas eu fiquei pensando assim, todas elas, pensa aí em pelo menos 3 mães que você conheça. Se elas não têm essas características, elas enfrentam, elas amam e elas ensinam. Cada uma do seu jeitinho. Pensa aí. Se elas não têm isso, se elas não enfrentam desafios, se elas não amam e se elas não ensinam. Deus ensina que os filhos são herança e uma recompensa. Então, a primeira recompensa é a recompensa de ter dito sim. A segunda, amar.
Coloca para mim 1 Coríntios 13, do 4 até o 7. Nessa passagem, Paulo ele começa a falar ao povo de Corinto sobre o amor. Só que aqui ele está falando sobre o amor ágape, que é o amor de Deus. E aí você vai ver por que eu estou trazendo o amor de Deus para comparar com o amor da maternidade, como que isso se refere a mim e a você na prática, no dia a dia. A gente vai amarrar tudo, fica tranquilo. Deus começa a falar assim, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Só tem um pontinho aqui que eu acho que não encaixa tanto com as mães, vocês vão ver. O resto tudo se encaixa, vai. Não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente. É esse que eu achei que não se encaixa tanto. Porque às vezes elas têm essa fama de se irritar facilmente. Mãe, você se irrita muito fácil. Mãe, você está nervosa. Mas por quê? Ela nasceu nervosa? Não, ela ficou, porque provavelmente ela está pedindo uma, está pedindo duas, está pedindo três, o negócio não está acontecendo. Mas ela está pedindo algo para dar errado ou ela está pedindo algo para que tudo corra bem? Para que tudo corra bem. Para que tudo corra bem. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o último, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Parece ou não que eu estou descrevendo uma mãe? Total. Volta para o primeiro. Do 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Então, a paciência dos 3 primeiros meses, a paciência de... Quem aqui de manhã só tinham 3 pessoas que não tinham filhos, o resto todo mundo tinha filho. Quem aqui não tem filho? Deixa eu ver. Não tem. Já que você não tem, você vai fazer um exercício do trabalho que a tua mãe teve contigo. Ah, mas eu não fui criada pela minha mãe, pela tua avó, alguém te criou. Você está aqui vivo? Alguém te criou. Alguém limpou tua bunda, alguém limpou teu cocô, alguém ficou de madrugada levando remédio para você, alguém perdeu noites de sono para você estar vivo aqui, sim ou não? Você vai lembrar dessa pessoa. Se você é mãe, facilmente você vai lembrar desses 3 primeiros meses. A paciência e o esgotamento dos 3 primeiros meses de você levantar a cada 2 horas, de você, quando você acha que você vai dormir, já está na hora de levantar de novo. E quando você acha que está acabando, né? Aí terminou o mamar, fez cocô, tem que limpar tudo de novo. Aí daqui a pouco já deu, já está... Imagina gêmeos, imagina o trabalho que a minha mãe teve. Naquela época não tinha fralda descartável. Ela teve um unheiro de tanto lavar fralda. E é isso. E uma filha mais velha, nem vou entrar na minha vida, porque já aí, minha irmã de 10 anos, quando a menina estava lá lavando, ela pegava, tirava, jogava, a menina estava passando a fralda no ferro que não dava tempo de secar as fraldas, ela tirava. Ainda tinha minha irmã mais velha com ciúme. Foi super tranquilo. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. E aí, vale lembrar, porque eu sei que quando a gente fala de maternidade, quando a gente fala Dia dos Pais, Dia das Mães, às vezes aciona vários gatilhos negativos, porque nós não tivemos essas coisas, muitas vezes. E eu conheço a história de muitos de vocês. E eu sei que muitos de vocês não tiveram essas marcas e essas presenças tão valiosas. Mas sabe por que eu trago isso? Porque Deus, Ele pode ocupar cada um desses espaços.
O Espírito Santo, ele pode ser capaz de curar cada uma dessas ausências. E é importante a gente lembrar que isso daí é a essência da vontade de Deus para a família. Se eu não tive, eu preciso aprender para eu desenvolver. E se eu não tive, o Espírito Santo pode me dar. Tem uma pessoa que eu falei para ela assim, no culto de manhã, eu vou falar o que você está me contando. Eu falei assim, eu vou usar esse exemplo. Essa pessoa, ela não teve essas experiências. Ela veio de uma realidade muito dura. Aí no final do culto, ela falou assim, pastora, muito boa a sua palavra. Você sabe o que eu fiz hoje antes de vir para o culto? Eu preparei um café da manhã para mim. Eu sou mãe e eu sei que ninguém ia fazer isso para mim. Então eu fiz, porque Deus pediu para eu fazer. E eu botei o meu lugar e o lugar de Deus. A senhora acha isso uma bobeira? Falei, de forma alguma. O dia que isso for bobeira, falei, de forma alguma. Aí sabe o que ela me mostrou? Ela imprimiu versículos, colou vários versículos na parede. Ela falou que Deus deu umas flores, ela botou o vaso de flor. Ela botou o lugar do jogo americano dela e de Jesus. E ela falou, Jesus tomou um café, comprei o bolo, coloquei o meu lugar, coloquei o lugar dele, botei os versículos e tive um café da manhã incrível de Dia das Mães. Eu e Jesus. E ele me supriu. Tem noção do que é isso? Eu costumo dizer, e eu estava falando isso com o Wagner, eu falei, amor, eu acredito, vocês sabem quanto que eu valorizo a cura interior, o autoconhecimento, buscar, fazer cursos, mas eu acredito que se cada cristão tivesse uma intimidade com o Espírito Santo, não ia precisar fazer terapia, porque isso é uma tarefa terapêutica. Ela ouviu a voz do Espírito Santo e ela cumpriu a tarefa e ela foi curada. Facilmente eu daria uma tarefa dessa num processo terapêutico. Vocês entendem a riqueza do Espírito Santo? Vocês entendem como Deus, ele é Pai, mas ele também exerce a função da maternidade? Do amor fraternal, do amor maternal. Vocês entendem quais são as consequências de alguém que não teve uma mãe presente? Vocês têm noção de quais são as sequelas, os sinais e os sintomas de alguém que não teve uma boa base familiar? De alguém que não teve um colo para deitar? De alguém que não teve um abraço? De alguém que não teve um eu te amo? De alguém que não teve um eu acredito em você, meu filho? Você tem noção quais são as consequências de uma criança que cresce sem isso? E Deus vai lá na sua essência e nos fala isso. E Deus vai lá na sua essência e fala que o amor dele tudo pode, tudo suporta. Que o amor dele é um amor tão profundo, que ele não inveja, que ele não se vangloria. Então, na função saudável, no papel funcional da maternidade, nunca uma mãe vai ter inveja de um filho. Uma mãe vai querer sempre que o filho cresça. Você entende como que eu posso aprender com uma mãe? Eu não preciso ter filho para eu aprender a desejar o crescimento da Juliana, o crescimento de cada um de vocês, a me alegrar com o seu crescimento. Eu não preciso. Imagina se você buscasse se esforçar, ser mais um pouquinho assim. Nesses dias eu estava fazendo um processo, e aí dentro desse processo eu perguntei para a pessoa, como que você, hoje a nossa sessão é sobre relacionamento, como que você espera, o que você espera de um relacionamento? O que você espera de um relacionamento de amizade? E essa pessoa falou, eu espero ter amigos que se alegrem com as minhas vitórias. Porque eu sou assim, eu me alegro muito com a vitória dos outros. Essa pessoa falou. E aí eu fiquei pensando, a que ponto nós chegamos?
seria natural nós termos pessoas ao nosso lado que se alegrem com as nossas vitórias. Infelizmente, tem que ser intencional. Infelizmente, às vezes você vai encontrar pessoas que vão chorar com as suas derrotas, mas você não vai encontrar pessoas que vão se alegrar com a sua vitória. Infelizmente. Infelizmente, nós precisamos buscar ter amigos que vão se alegrar com as nossas vitórias. Que a sua vitória vai ser a vitória dele vai ser a sua vitória. Então Deus, ele está falando aqui, Paulo falando ao povo de Corinto, como que é esse verdadeiro amor? É um amor que não sente inveja, que se alegra, mas tem uma característica que eu falo, essa é das mães. Que não tolera injustiça. Não vem fazer injustiça com o filho dela, não. Que aí você pegou pesado, sim ou não? Não vem fazer injustiça com meu filho. E aí desperta nela uma coragem, desperta nela um senso, né, de justiça, que ela é capaz de fazer qualquer coisa. E aí eu quero te chamar a atenção para a sua vida. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados e não fazemos nada? Quantas vezes nós toleramos a mentira? Quantas vezes nós toleramos a inveja? Coloca lá, Hélio. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Quantas vezes nos tornamos orgulhosos? Passa. Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Quantas mães o guarda-roupa começa a diminuir quando nasce o filho? Porque ela quer que o filho ande na moda. Ela pode até estar com roupa velha, mas ela abre mão de comprar roupa nova para ver o filho com a roupa nova. Quantas mães abrem mão de fazer um curso para pagar, de repente, um passeio, alguma coisa para os seus filhos? Não busca os seus próprios interesses. Eu não estou falando que a gente deve abolir os nossos interesses e colocar sempre os interesses dos outros em primeiro lugar. Eu estou falando, traz isso para a sua vida, traz isso para a sua família, traz isso para o seu dia a dia. O quanto que você tem uma flexibilidade de negociar os seus interesses e os interesses daquelas pessoas que moram com você, que dividem às vezes a mesma cama que você. Quantas vezes nós estamos numa competição? Quantas vezes nós competimos com aquelas pessoas que nós dormimos? Quantas vezes nós competimos com aquelas pessoas que estão no nosso discipulado? Quantas vezes nós competimos com os nossos irmãos, com os nossos familiares? Quantas vezes nós buscamos os nossos próprios interesses em primeiro lugar o tempo todo? Eu não estou falando que você não deva buscar os seus interesses. Pelo contrário, você precisa saber cada um dos seus interesses, porque você precisa saber para onde você vai. O problema é eu buscar o tempo todo somente os meus interesses. Eu me torno uma pessoa o quê? Egoísta. O egoísmo nada mais é do que o excesso de bem só para mim. E por último, não guarda rancor. Uma mãe, na sua função saudável, ela não guarda rancor. Pelo contrário, ela vai ter que aprender a perdoar muitas vezes. Eu falei que enfrenta desafios, ama e, por último, ensina. Mas para validar o que eu falei sobre amor, Isaías 66:13. Por que eu falei do amor e por que eu... Assim como uma mãe consola seu filho, também eu consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. O profeta Isaías aqui, ele começa a referenciar uma profecia sobre o amor de Deus para aquele povo que estava sofrido. E ele fala em primeira pessoa, ele fala como o próprio Deus falando, assim como uma mãe consola seu filho, eu também consolarei. Então, eu acredito que o amor maternal é aquele que mais se aproxima do amor ágape, que é o amor de Deus.
E o próprio Deus está referenciando, assim como uma mãe consola, eu vou consolar. Poderia ser o contrário, uma mãe falando, assim como Deus consola, eu vou consolar. Não, mas é Deus falando, assim como uma mãe consola, eu vou consolar. E aí a gente consegue ver a essência de Deus na maternidade. E agora trazendo para mim e para a sua vida, o quanto que nós nos colocamos disponíveis para consolar os aflitos. O quanto que nós, enquanto cristãos, temos consolado pessoas. O quanto que nós estamos duros, frios com a dor do próximo, ou o quanto que nós estamos caridosos com a dor do próximo. O quanto que a dor do próximo me incomoda ou não. Às vezes a gente está tão envolvido com as nossas dores que a gente não consegue se compadecer da dor do próximo. As pessoas estão precisando de consolo. Às vezes, você acha que a pessoa está falando alguma coisa para você porque ela está te pedindo dinheiro e ela fala assim, não, cara, eu não quero dinheiro não, eu só estou querendo abrir meu coração. Eu só quero alguém que me escute. Eu só quero alguém que me ouça. Eu só quero ser ouvido. Por último, ensinar. Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de quem? Seu pai. E não despreze o ensino de sua mãe. Fica aí. Volta. Ouça, meu filho, a instrução de quem? Quem instrui? Quem ensina? Quem precisa de mais paciência? Eu não tenho nada a ver com isso. Deus está falando. Aleluia. O problema é que muitas vezes os pais nem querem instruir nem ensinar. Aí fica complicado. Aí por isso que ela se irrita facilmente. O pai deve instruir. O pai é aquele que deve dar a direção. O pai é aquele que deve dar a direção, o exemplo, o caminho, apontar o caminho. E a mãe é aquela que ensina a seguir o caminho. Percebe como no projeto original de Deus, tudo deveria funcionar muito mais fácil? Se cada um fizesse o que Deus pediu para fazer, gente, as famílias iriam fluir muito mais facilmente. Eu atendo vários homens. E eu acho que eu vou dar um exemplo que vocês vão saber, vocês vão concordar comigo. Se não concordar, pode falar, não tem problema. De verdade. Você consegue diferenciar facilmente um homem que teve um bom pai de um homem que cresceu sem pai? É totalmente diferente. Você pode ter bons homens que cresceram sem pai, mas eles são muito mais o quê? Marcados pela vida. Bateram muito mais cabeça. Foi muito mais difícil para ele aprender a ser homem, porque ele teve que aprender sozinho. Agora, um homem, e eu não estou falando de menino não, estou falando de um homem que já se tornou homem, já está criado, e ele teve aquela referência de pai, é totalmente diferente. Ele fala, não, porque eu cresci vendo meu pai fazendo assim, não, porque o meu pai falava assim, porque o meu pai fazia assim com a minha mãe, porque o meu pai fazia assim, e aí por isso eu faço assim, porque o meu pai me ensinou, porque o meu pai falou, porque quando eu era pequeno, meu pai falava assim, sim ou não? E é muito mais fácil, porque ele teve uma instrução. E por isso que Deus se coloca nessa posição de pai. Por isso que Deus ele traz a palavra. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Jesus é aquele que ensina o caminho. Por isso ele é aquele que a gente deve seguir, que a gente deve se orientar. Porque todas as vezes que eu olho para a palavra, que eu vejo o plano original de Deus, que eu acho algo muito lindo, mas fica muito distante, eu preciso ter aonde pisar, porque senão eu fico perdido. E o tema da palavra é para que tudo corra bem.
para que tudo corra bem. E não despreze o ensino da sua mãe. Quantas mães reclamam? Porque ninguém me ouve nessa casa. Eu tenho que gritar para ser ouvida. Porque eu falo e ninguém me escuta. Não despreze o ensino da sua mãe. É desafiador demais ser mãe. Porque além de ensinar, ela tem que saber ensinar. Quantas mães se sentem confrontadas pelos seus filhos? Quantas vezes eu ouço assim, não, pastora, porque agora eu vou ser mãe, cara, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta, porque eu não quero que meu filho veja que eu tenho vergonha de pegar no microfone. Eu não quero que meu filho veja que eu não tenho autoestima. Eu tenho que dar conta. Eu não quero que meu filho veja que eu não sei comer bem. Eu tenho que dar conta. Agora eu vou dar conta de resolver todos os meus BOs, porque eu quero ser exemplo. E aí vem uma coragem que ela empurrava para debaixo do tapete um maior tempão. E ela decide, agora eu vou. Porque tem um motivo. Tem um filme que é muito forte, chama Respire. Quem já viu? É meio ansiogênico. Se você não estiver muito bem, não vê não, mas fala muito sobre isso. A força que a mulher desenvolveu para ela sobreviver porque ela sabia que ela estava grávida. É como se viesse uma força maior, uma motivação maior, porque você tem que dar conta de fazer algo, porque existe alguém para você ensinar. Tem alguém ali te observando, tem alguém ali vendo os seus passos. Quando estava no casamento, e aí tinha as daminhas, uma muito pingo de gente. Aí a mulher tentando ensinar, aí o pai dela chegou e falou assim, não, fica tranquila, que ela não vai entender o que você está falando, mas se as outras fizerem, ela vai fazer igual. Então você ensina as maiores, que ela vai por osmose. Dito e feito. Dito e feito. Ela não sabia nem falar direito, ela via as outras falando, ela pegava o copinho e jogava e falou assim... Então tem um ser humaninho ali te observando, vendo cada coisa que você faz. E é desafiador demais ser pai hoje, porque é desafiador demais ser adolescente, ser criança hoje está mais difícil. A realidade hoje está muito diferente. Aí, o que vai acontecer se eu não desprezar? Continua, Hélio. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Significa o quê? Que é como se fosse uma coroa e uma joia. É como se eu aprendesse a seguir a instrução do meu pai e os ensinamentos da minha mãe, eu tivesse uma riqueza, e é verdade. E é verdade. Porque essas riquezas ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Essas riquezas que você adquire com os ensinamentos de casa, ninguém pode tirar de você. Você pode ter dinheiro, perder. Você pode ter amigos, perder. Você pode ter casamento e perder. Mas os ensinamentos que você adquire com os seus pais, ninguém pode tirar isso de você. Da mesma forma é a palavra. Se você se relaciona com a palavra, se você tem na palavra a instrução para a sua vida, você tem as chaves. Mesmo que você perca, você tem as chaves. Você abre outras portas. A chave está contigo. Você entende isso? E o inimigo, ele quer tirar o quê? As chaves das suas mãos. Para quê? Para que você fique perdido. E o tema da palavra é para que tudo corra bem. Deus, ele quer te entregar as chaves exatamente para isso. Para que se um dia a porta se feche, se um dia a porta cair, a porta quebrar, você fala assim, tá tranquilo. Eu sei abrir outras portas. Eu tenho as chaves. Eu cavo outro poço. Eu abro outro poço. Eu construo de novo. E eu não repito os mesmos erros. Eu me estabeleço nesse novo lugar. É sobre isso. E aí, ele diz assim, Provérbios 15 e 20.
O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Ou seja, observa como Deus ele coloca o pai e a mãe o tempo inteiro. Existe uma função do pai e existe uma função da mãe. Quantos filhos têm desprezado as suas mães? Porque a mãe, ela precisa de sabedoria, ela precisa buscar isso. Provérbios 31, 25. Eu quero terminar com esse ensinamento. Como que eu vou me fazer ser ouvida? Em qualquer lugar. Quer seja na minha casa com os meus filhos, quer seja no meu trabalho. Vê se você não lê e não encaixa direitinho numa mãe. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Passa. Fala com sabedoria e ensina com amor. Até aí. 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Pensa se a gente não tem que aprender com as mães. Pensa que se você não pegar isso e levar para as outras áreas da sua vida, se você não vai ser bem sucedido. Tenta se imaginar, volta para o primeiro que eu falei. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Passa. Fala com sabedoria e ensina com amor. Se você quer ser ouvida, se você quer ser ouvido, aprenda a falar com sabedoria e a ensinar com amor. Às vezes, a última coisa é ensinar, né? Então, a primeira é o que mesmo, hein, gente? Enfrentar. Segundo. E por último, ensinar. Às vezes, nós ensinamos de diferentes formas. Você pode ensinar batendo, você pode ensinar com autoritarismo e você pode ensinar com autoridade. Você pode ensinar com agressão ou você pode ensinar com amor. Agora, o amor não significa que é sempre passar a mão na cabeça. Disciplinar, dar limite é a maior prova de amor. Porque se você não der limite, quem vai dar limite? A vida. E a vida ensina de uma forma bem pior. Quando a gente não aprende em casa, a gente vai ter que aprender com a vida. E aprender com a vida é muito mais doloroso do que quando você aprende em casa. Então, que hoje a gente saia daqui com esse sentimento. Que eu aprenda a ensinar. Todas as vezes que eu busco aprender a ensinar, eu preciso aprender também a ter um coração ensinável. Aquele que ensina é aquele que aprende. Aquele que mais ensina é aquele que mais aprende. Às vezes nós estamos tão fechados para ensinar que a gente deixa de aprender. Quando a gente se fecha para ajudar o próximo, quando a gente se fecha para cuidar de outras vidas, pode ter certeza que você está se fechando para aprender também. Porque eu tenho certeza que quando você tem um discípulo, quando você passa a ter um filho, você se torna uma outra pessoa. Você cresce muito mais, você amadurece muito mais. É uma outra perspectiva de mundo. É uma outra perspectiva de vida. Você desce bastante do pedestal. A vida passa a ter outro sentido. Então, às vezes, com todo o conhecimento que nós temos, às vezes, a gente esquece de olhar sob a perspectiva dos nossos pais. Às vezes, a gente se coloca num lugar muito superior aos nossos pais. E isso não é bom. O fato de você ser cristão, o fato de você ter acesso a um conhecimento não te faz melhor do que os seus pais. Te dá mais responsabilidade de construir diferente. Então, que a gente faça esse exercício da gente se colocar no lugar dos nossos pais, entendendo que a nossa mãe,
Ela buscou tudo isso aí. Se ela não teve, se ela não deu conta de fazer, não foi porque ela não quis, foi porque ela não conseguiu. Ela foi até onde deu para ela ir. E até onde ela foi é o chão para você pisar e ir mais alto, não é o seu teto. A gente inverte as coisas. Muitas vezes a gente fica se comparando, falando, não, porque minha mãe era assim. Cara, se ela era assim, legal. Você tem no mínimo a obrigação de se daí para cima. E não ficar ali repetindo aquele padrão. É para você honrar, é para você agradecer. Foi o que ela teve acesso, foi o que deu. E agora, com o que você tem, pega e constrói algo melhor. Para que os seus filhos venham, peguem o que você construiu e construam algo melhor ainda. E assim sucessivamente. É assim que a gente muda a história da nossa família. É assim que a gente passa de geração em geração. É assim que a gente marca a nossa história. É assim que a gente pega a força de uma maternidade. É assim que a gente aprende com as mães. É assim que a gente pega essa força que elas têm, essa coragem que elas têm, e a gente traz para os nossos projetos, a gente traz para a nossa vida, e a gente consegue construir, gerar, criar algo melhor. Amém? Eu falei que era para que tudo corra bem. Efésios 6, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você quer que tudo corra bem na sua vida, aprenda a honrar teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com uma promessa. Ou seja, princípio e promessa. Honra teu pai e tua mãe. Aprenda a honrar. Nós não fomos ensinados. Honrar não é fazer exatamente igual. Honrar é fazer ainda melhor, sem se sentir superior. Honra teu pai e tua mãe e vai correr tudo bem. E você vai ter vida longa. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero fazer 2 momentos. Primeiro, eu quero orar pelas mães naturais, as mulheres que exercem a maternidade. Depois eu quero orar por essa unção, para que a gente tenha intrepidez e ousadia para enfrentar os desafios. Essa unção de amor e a unção de ensinar. Queria chamar todas as mulheres que são mães aqui na frente para eu orar por vocês. Podem vir aqui. Parabéns pelo sim de vocês, corajosas. Corajosas. Que Deus abençoe muito vocês. Com cada uma dessas características que eu sei que vocês já têm, porque vocês disseram sim, vocês já enfrentaram esse desafio, eu sei que vocês amam e eu sei que vocês ensinam. Mas que Deus renove essa unção. Que vocês continuem nesse processo, evoluindo cada dia mais, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada uma dessas mulheres, cada uma dessas mães. Quero dizer, Pai, muito obrigada pelo sim delas. Cada mãe que está online também, Senhor, eu quero colocar diante de Ti. Eu quero pedir, Pai, uma unção especial de sabedoria. Aquela sabedoria, Deus, que só uma mãe pode ter. Um amor, um acolhimento, Pai. Um consolo que só uma mãe pode dar. Senhor, que elas estejam presentes na sua maternidade, Senhor.
que elas tenham discernimento quando algo ruim estiver se aproximando dos seus filhos. Senhor, que elas tenham fé e ousadia para impor as mãos e os filhos serem curados. Que elas tenham sabedoria para dar uma palavra de paz, um aconselhamento, Senhor. Que elas tenham intrepidez e ousadia para fazer com que seus filhos possam ir muito além do que elas foram, Pai. Eu as abençoo, Deus, e as liberam para que elas construam um futuro ainda maior para os seus filhos. Eu abençoo os seus filhos e eu declaro que eles serão bem instruídos, eles serão bem encaminhados, que eles estarão protegidos, que o Senhor saberá. Eu peço, Senhor, fé e ousadia, que elas tenham fé, que elas sonhem os sonhos dos seus filhos, Pai, que os filhos possam ver nelas, Deus, um lugar seguro, um lugar de conforto, um lugar de direção também, Pai, e que os filhos possam, Deus, ver nelas um bom conselho, e que eles não desprezem os conselhos delas, e que os conselhos delas, Deus, estejam completamente alinhados com a tua vontade. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nessa mãe que está do seu lado. Fala parabéns pelo seu sim. Quem quer dessa unção, que corra tudo bem? Amém? Por todos nós agora, né? A gente também merece, né? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, essa unção de intrepidez e ousadia para enfrentar os desafios. Não permita que o medo, Deus, que a vergonha, que a omissão, que a covardia nos ataquem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre todos nós uma unção, Deus, de enfrentamento, que venhamos enfrentar os desafios, que venhamos, Deus, dizer sim para os desafios que o Senhor nos coloca. Uma unção de amor, Pai. Quebra todo o coração de pedra. Coloca em nós um coração amável, Deus. Gera em nós um amor genuíno, uma capacidade para amar e ser amado de uma forma mais saudável, Senhor. Em nome de Jesus, coloque em nós, Deus, uma mente ensinável, um coração ensinável. Coloque em nós, Deus, a habilidade para ensinar, a sabedoria para falar com amor, Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo e eu declaro que essa unção está sobre a sua vida. Uma unção de intrepidez e coragem, que você tenha uma semana abençoada. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de portas abertas, uma semana mais amável, uma semana mais ensinável, uma semana onde portas irão se abrir, onde caminhos serão abertos, uma semana da reverberação do amor e do propósito de Deus sobre a sua vida. Que você vá em paz, que você saiba que Deus está contigo, que Jesus está no seu barco, você não está sozinho. Tenha fé, tenha ousadia para viver cada um dos sonhos de Deus para a sua vida. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, em todas as igrejas Sara.